Olá, bem-vindos ao nosso curso de espanhol aqui pelo YouTube. Na aula de hoje, aula número 38, nós vamos ler um texto, um diálogo, tá? Para revisar aquilo que a gente vem aprendendo até agora, tá bom? Como a gente sempre faz. Então, hoje, o texto de hoje, ele é dividido em duas partes, tá? É um diálogo, na verdade são dois diálogos, é um texto só com dois diálogos em dois momentos diferentes. Então primeiro eu vou passar a primeira parte, depois eu apago e passo a segunda parte, tá? Então, o diálogo de hoje é entre Pedro e Julia, tá? Essa primeira parte é entre o Pedro e Julia, tá? São nomes espanhol também. Também são nomes brasileiros, a gente usa no Brasil, né? Pedro e Júlia, mas também são nomes usados nos países que falam espanhol. Só se pronuncia diferente. Pedro e Julia, tá? Então, antes da gente começar o texto, se inscreve no canal, quem não é inscrito, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão e, o mais importante, compartilhe esse vídeo com os amigos, tá? Para eles saibam que tem um curso de espanhol sendo montado pelo YouTube, tá bom? De graça. Então, vamos lá, vamos começar. Então vamos ver do que se trata esse diálogo de Pedro e Julia. Então Pedro começa falando: Buenos dias, Julia. Como estás? Então, bom dia, Júlia, né? Como estás, né? Como está? Como vai, né? Lembrando que aqui está subentendido a palavra tu, né? Porque o verbo estar está conjugado na segunda pessoa, que é o tu. Aliás, vamos relembrar, faz tempo que a gente não conjuga o verbo estar. Vamos relembrar como é que se conjuga o verbo estar no presente do indicativo. Vamos lá. Yo estoy. Yo estoy. Tu estás, tá? E em países como a Argentina, por exemplo, vai falar vos estás também, tá? O verbo estar é um verbo que tá entre as exceções dos verbos em que o tu e o vos se conjuga igual, tá? Então, tu estás, vos estás. Beleza? Ele, ella e você está. Lembra? Nosotros estamos. Então, nosotros estamos. Vosotros estáis. E ellos, ellas e ustedes estão. Beleza? Então, o verbo estar conjugado no presente do indicativo. Algumas coisinhas para importante sempre falar. Usted quer dizer o senhor ou a senhora, certo? Usar um pronome de tratamento formal para tratar com respeito uma pessoa mais velha ou uma pessoa que você não conhece, tá? Você não tem intimidade, você usa usted, o senhor, a senhora, tá? Nosotros e vosotros. Eles têm a forma no masculino e no feminino. Nosotros vira nosotras, quando é todo mundo do sexo feminino. Vosotros vira vosotras, quando é todo mundo do sexo feminino. E vosotros, ele é usado na Espanha, tá? Na América Latina, o vosotros perdeu o uso, não se usa mais, tá? Então, no lugar do vosotros, aqui na América Latina, vai usar o ustedes, tá? Agora, cuidado, porque na Espanha, como na Espanha se usa o vosotros, o ustedes, na Espanha,
vai significar os senhores, as senhoras. Então, lá na Espanha vai ter diferença. Vosotros é usado para tratamento informal, né? Seria o nosso vós, tá? Pode ser vocês também, porque é um tratamento informal, tá? Enquanto ustedes é formal, é os senhores, as senhoras, tá? Na América Latina, ustedes é usado para as duas situações, tanto para o formal como para o informal, beleza? Não pode esquecer isso, tá? Senão você pode passar por uma pessoa mal educada. Se você tratar uma pessoa que você não conhece por vosotros, tá? Enfim, então, verbo estar conjugado no presente do indicativo, tá? Ah, e lembrando também, eu não falei no início, o texto completo eu sempre deixo na descrição do vídeo, tá? Então você vai aqui embaixo na descrição, onde eu coloco os links das minhas redes sociais. Aqui vai estar o texto inteiro completo para você poder copiar, tá? Então beleza. Então Pedro pergunta, como estás? E a Julia responde, bien. Ou seja, bem, tô bem. E tu? Né? Então ela devolve a pergunta, e tu? E você? Lembrando sempre, pergunta tem um ponto de interrogação no final e um ponto de interrogação no início, ao contrário, tá? Regra do espanhol. Então, aí o Pedro responde, bien, gracias. Bem, obrigado. No está tu hermano em casa? Então, hermano quer dizer irmão, tá? A gente vai ver os familiares numa aula futura. A gente vai ver toda a árvore genealógica, tá? Então, hermano quer dizer irmão. No está tu hermano em casa? Olha que estrutura curiosa. Para fazer uma pergunta, isso é muito comum. Colocar o no início, tá? Eu poderia perguntar, está tu hermano em casa? Não tem problema, tá certo, né? O seu irmão está em casa, tá? Mas aqui, essa estrutura também é bastante comum, botar o no na frente. Não está tu irmão em casa? Não está o teu irmão em casa? Tá? Isso é uma estrutura bastante comum, botar o no na frente para fazer uma pergunta, tá? Mas se eu quiser não falar o no, perguntar direto, está tu irmão em casa? Tá certo também, né? O seu irmão está em casa? Aí a Julia responde, sim, sim, pero está en la cama. Pero quer dizer mas, porém, tá? Contudo, todavia, uma conjunção adversativa. Então, pero está en la cama, mas está na cama, né? Está na sua cama. Então, Pedro pergunta, está enfermo? Ou seja, ele está doente? Né? Enfermo, doente. Está enfermo? Julia responde, sim, sim, está resfriado, tá? Resfriado igual português, resfriado. Então Pedro Pedro pergunta, ¿dónde está sua habitación? Tá? Então, donde, quer dizer onde, a gente já viu, pronome interrogativo. ¿Dónde está su habitación? Su, pronome possessivo, tá? De terceira pessoa, se refere a ele, a ela ou aos senhores e às senhoras, tá? Nesse caso, esse su se refere a ele, ou seja, ao irmão da Julia, tá? Então, su aqui a gente pode traduzir para onde está o quarto dele, né? Onde está o seu quarto? E, como eu falei, esse pronome de terceira pessoa pode causar uma certa confusão para quem fala português, principalmente para quem é brasileiro. Por quê? Porque agora o brasileiro, eu digo brasileiro, mas o Rio de Janeiro, não sei nos outros estados como funciona. Mas no Rio de Janeiro, a gente costuma pegar o pronome seu, sua, e usar na segunda pessoa, como se fosse um sinônimo de teu e tua, né? Então, onde está o seu quarto? É a mesma coisa de onde está o teu quarto, tá? Então, o teu e o seu acabaram e viraram como se fossem sinônimos, uma coisa só. O que, pela regra da norma culta da língua, enfim, não é o mais correto, porque seu e sua
se refere à terceira pessoa. Mas a gente usa o seu e sua como se referisse a você, né? Então, onde está o seu quarto? Seria onde está o quarto de você, né? Em espanhol, esse su, ele também pode ter o uso para a terceira pessoa, ele, ela, e também pode ter o uso para o usted, que é o senhor e a senhora. Então, nesse caso, esse su, tá? Ele indica dele, dela, tá? Só essa estrutura dele, dela, a gente não usa no espanhol, tá? Nesse caso de posse, a gente usa o pronome su, tá? Então, onde está a sua habitação? É a mesma coisa de onde está o quarto dele, né? E habitação, nesse caso, em sentido de quarto, tá? É uma palavra que você pode usar, a gente aprendeu que quarto pode ser recâmara, dormitório ou quarto mesmo, no México usa, tá? Mas também tem a palavra habitação, você também pode usar, mas é uma palavra mais formal para falar, mas serve também para falar quarto. Então, onde está a sua habitação? Onde está o quarto dele, né? E a Júlia responde, ao final del pasillo. Então, ao final, né, no final do corredor, tá? Olha aqui, ó, al e del. Al é a mistura de a mais el. Então, preposição a. Encontrou o artigo el, porque a palavra final é uma palavra masculina. Então, tem o artigo el, tá? E a preposição a. Juntou o artigo el, vira al. Mesma coisa aqui. Preposição de. Encontrou o artigo el, porque pasillo é uma palavra masculina. Então, de encontrou com el, virou del, tá? São as duas contrações que existem no espanhol. Coisa que não acontece com a preposição en, tá? Em português, quando o en encontra com o, vira no, certo? E quando o en encontra a preposição a, vira na, né? No quarto, na sala, tá? Em português. Em espanhol isso não vai acontecer. O en, quando junta um lá, fica em lá, fica separadinho. E o en, quando junta um el, fica en el, também fica separadinho, tá? As contrações só vão acontecer com a preposição a, tá? E o artigo el, e com a preposição de e o artigo el, tá? São só esses dois casos no espanhol. O resto continua separado. Beleza? Então, eu vou pausar o vídeo aqui para poder apagar e colocar a continuação, que é a segunda parte do diálogo, beleza? Então, voltando agora para a segunda parte. Então, a segunda parte, o diálogo já vai ser entre o Pedro, tá? E o José, que é o irmão da Júlia. Então, o Pedro perguntou onde era o quarto do José, a Júlia indicou, então ele foi lá para falar com o José. Então, ele entra no quarto e pergunta: como estás, José? Então, como vai? Como está, José? José responde: estou resfriado, pero hoy estou melhor. Então, estou resfriado, tá? Pero, aqui o pero de novo é mas, porém. Então, porém, hoje estou melhor. Então, hoje é hoje. Hoje estou melhor. Então, Pedro fala: tu habitação é muito agradável. Aqui, tu, nesse caso, é um pronome possessivo, né? Teu, tua, tá? Para poder diferenciar o tu, quando é um pronome pessoal, ou seja, tu, você, ele tem um acento, tá? E quando tu indica pronome possessivo, teu, tua, não leva acento, tá? Lembra quando eu falei de acentuação, que existia a tilde diacrítica? O que é tilde diacrítica? É um acento diferencial. Porque, em regra geral, uma palavra de uma sílaba só em espanhol não leva acento. Porém, se essa palavra for igual em duas classes gramaticais diferentes, tá? Ou seja, aqui nesse caso, o tu é um pronome pessoal, né? E o tu
é um pronome possessivo, então são duas classes de palavras diferentes, então uma delas vai levar um acento para poder diferenciar uma da outra. Então, tu, pronome pessoal, leva acento, tá? Então, tu habitación, né, o teu quarto, es muy agradable, é muito agradável, tá? José fala, sí, pero ahora está bastante desordenada. Sim, mas agora está bastante desordenada, bagunçada, tá? Então, bastante quer dizer intensidade. Eu poderia botar no lugar do bastante o muy, não tem problema. Então, pero ahora está muy desordenada, não tem importância, quer dizer a mesma coisa. Ou, pero ahora está bastante desordenada, também quer dizer a mesma coisa. Então, está bastante bagunçado, está bastante desordenado o quarto do José. Então, ele fala buff. O que é buff? Buff é uma onomatopeia, tá? O que é uma onomatopeia? Onomatopeia é uma palavra que serve para exprimir algum som, tá? Então, história em quadrinhos, por exemplo, o herói está lá batendo no bandido, aparece um monte de palavras soltas, pof, sock, tá? São onomatopeias, tá? Em espanhol, onomatopeia se escreve assim, ó, onomatopeia, onomatopeia, tá? É onomatopeia. E buff é uma onomatopeia, tá? É um barulho de bufar, né? Buf, buf, né? Ele tá bufando, né? Ou você bufa de raiva ou você bufa de calor. No caso dele, ele tá bufando de calor. Ele fala logo em seguida, que calor hace aqui, né? Então, que calor faz aqui, tá fazendo aqui? Aí o Pedro fala, claro, né? Mesma coisa do português, claro, óbvio. La ventana está cerrada. A janela está fechada, tá? Cerrada é particípio passado do verbo cerrar. Lembra? Verbo cerrar, particípio passado, cerrado, tá? E o particípio sempre concorda com aquilo que ele se refere. Então, nesse caso, como cerrado, palavra cerrado está se referindo a janela, ou seja, la ventana, que é uma palavra feminina, então o particípio também vai vir no feminino, cerrada, tá? Igual português. Português a gente fala, o portão está fechado, né? Então, portão masculino, fechado masculino. A janela está fechada, janela feminino, fechada feminino. Espanhol a mesma coisa. La ventana está cerrada. Então, a janela está fechada. Aí provavelmente vai lá, abre a janela e pergunta, estás cômodo agora? Então, cômodo quer dizer cômodo, agradável, né? Então, tu está cômodo agora? Está melhor? Está se sentindo melhor agora? Você responde, sim, agora estou muito bem. Sim, agora estou muito bem. Beleza? Então, não é difícil, né? Texto bem simples, né? As duas partes são bem simples, tá? De novo, o texto inteiro vai estar na descrição do vídeo, tá? Eu vou fazer agora, vou ler o texto inteiro 2 vezes, primeiro devagar, tá? Depois vou ler de forma normal, natural, tá bom? Então, vamos lá, quem quiser ir repetindo junto comigo, não tem problema, vai lendo e repetindo. Então eu não vou falar o nome das pessoas, tá? Vou falar só o texto direto. Então primeiro a primeira parte, a gente viu mais cedo. Vamos lá. Buenos dias, Julia. Como estás? Bien. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿No está tu hermano José en casa? Sí, pero está en la cama. ¿Está enfermo?
Sí, está resfriado. ¿Dónde está su habitación? Al final del pasillo, a la derecha. Agora a segunda parte. ¿Cómo estás, José? Estoy resfriado, pero hoy estoy mejor. Tu habitación es muy agradable. Sí, pero ahora está bastante desordenada. Buf, qué calor hace aquí. Claro, la ventana está cerrada. ¿Estás cómodo ahora? Sí, ahora estoy muy bien. Agora eu vou ler de forma normal, natural. Buenos días, Julia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿No está tu hermano José en casa? Sí, pero está en la cama. ¿Está enfermo? Sí, está resfriado. ¿Dónde está su habitación? Al final del pasillo, a la derecha. Agora a segunda parte. ¿Cómo estás, José? Estoy resfriado, pero hoy estoy mejor. Sí, pero ahora... Não, perdão, pulei uma fala. Vamos de novo. ¿Cómo estás, José? Estoy resfriado, pero hoy estoy mejor. Tu habitación es muy agradable. Sí, pero ahora está bastante desordenada. Uf, qué calor hace aquí. Claro, la ventana está cerrada. ¿Estás cómodo ahora? Sí, ahora estoy muy bien. Beleza? Então esse foi o texto de hoje, tá? Então amanhã a gente volta a se encontrar. Hasta mañana.